Estão ouvindo direitinho? A gente vai dar início a mais um encontro aqui nosso, toda quarta e todo domingo. Estamos aqui com pesquisadores e artistas para responder a pergunta como tramar encontros. Oi, Flávia. Oi, Barreto. Oi, Lau. E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, porque vai ter a participação da Lau também, para contar um pouquinho de como foi que surgiu a ideia do Borda. Cada encontro a gente fala um pouco de como que o Borda de 2019 aconteceu, de quais são as ideias dele, de como será a próxima edição. E daí que hoje a Lau vai contar um pouquinho a história de como surgiu. O nosso convidado de hoje é o Lenildo Gomes, ele é sociólogo e diretor do Centro Cultural Belchior, que ele já chegou por aqui e daqui a pouquinho a gente fala com ele. Eu vou chamar aqui a Lau rapidinho para ela contar para vocês um pouquinho sobre a história do Borda. Eita, galera! O Rodrigo, a Lari, a Nath, a Alisson, a Francis Guedes. Obrigada, galera. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vou chamar aqui a Lau. Alô? Oi, Vocês estão amiga. conseguindo me ouvir, gente? Perfeita. O sinal tá um pouco ruim, então tá ficando meio mastigado às vezes. Então não sei se sou eu ou se é o Instagram, o que é. Mas espero que esteja dando para ouvir aí. Aqui eu tô te ouvindo bem. Então, ótimo. Galera tá te ouvindo. Tá aí uma galera chegando também. Daí, Ótimo. Lau, hoje é o nosso quarto encontro, né? Como tramar encontros. Isso. E hoje tu vai falar um pouquinho de como surgiu o festival. Também da galera ver teu rostinho aqui nas lives. E aí conta aí um pouquinho de como surgiu o Borda na nossa vida. Gente, a minha participação hoje vai ser muito rápida, porque ainda temos que ouvir o Lenildo. Mas vou contar para Lenilson vocês já um tá por pouco. aí. E eu já vi que ele entrou também. Então, vou ser rápida, Lenildo, eu juro. Gente, eu vou contar um pouco para vocês de um jeito bem rápido como foi que surgiu a ideia de realizar o Festival Borda, como é que isso foi acontecendo e de onde que isso nasceu, assim, né? Em 2018, a gente fez um curso, eu, a Wilma e a Flávia, a gente enviou propostas separadamente lá para o Porto. E a Carol, que vai ser inclusive a próxima convidada aqui das nossas conversas, ela pensou, por que não juntar essas 3 propostas e fazer um curso de bordado, já que são tantas as propostas sobre bordado e era um curso muito procurado. Então, a gente fez um curso no Porto Iracema das Artes, em 2018, que inclusive o título do curso está no Borda também, né? Que é o Arte, Bordado e Experimentação. Então, nesse curso foi um percurso de 3 semanas e nele a gente experimentou várias coisas assim relativas ao bordado, né? Fomos desde a história do surgimento do bordado, as técnicas mais tradicionais e aí a parte de experimentação e pesquisa em arte, assim, né? E foi um percurso muito legal e teve uma procura surpreendente, assim. A gente realmente ficou muito surpresa. E aí foi algo que a gente ficou observando isso e quando o curso terminou, a gente fez uma exposição que foi muito especial também. E eu acho que talvez essa exposição tenha acendido na gente um gostinho mesmo de quero mais, né? De querer que o curso... Sim, que esse movimento não acabasse ali, né? Querer que ele durasse mais. E aí, depois desse momento da exposição, a gente começou a compartilhar ideias de como multiplicar e continuar criando esse movimento do bordado. E aí surgiu a ideia de fazer um festival, que foi o Borda, que aconteceu em 2018, ou 2019, do ano passado, em outubro, que foi um festival super ambicioso, onde a gente separou 4 dias de programação. A gente fez 4 dias de programação super intensos, trouxemos a Edith lá de São Paulo, que foi a nossa artista convidada.
Diz, amiga. Acho que foi um momento que a gente percebeu, assim, para realizar o festival, veio muito também dessa vontade da gente criar essas conversas do Isso, bordado e por outras esferas também, né? isso, A é. gente viu uma força muito grande, uma das ações que a gente realizou no nosso curso foram experimentações, principalmente uma experiência na rua, junto ao Isso, curso da Draga, que também fez surgir o nosso coletivo, que é o Coletivo Avesso, e que é bem nessa ideia da gente pensar e tratar o bordado a partir de outros olhares, né? Como que a gente pode tecer esses outros olhares para o bordado, para além de uma técnica manual, para além de um fazer muito relacionado ao feminino e ao doméstico. E a isso. nossa ideia com o festival veio muito disso, assim, né? De como que a gente poderia expandir mais essa compreensão e daí que veio aí um grande desafio que a gente se propôs, acabou que se tornou a realização de um sonho que a Verdade, gente cuida muito bem e que verdade. a gente vai aí dando continuidade para essas ideias do bordado. Acho que o bordado nos uniu bastante e ele mostrou, né, Lau, a potência que é principalmente para gerar encontro, que é o Total. nosso foco É. principal. E é interessante perceber que essa ideia do encontro, né, que a gente traz novamente agora nesse período de quarentena e o mundo meio bagunçado, já era uma coisa que a gente trabalhava, pensava e já tinha esse olhar desde o começo do coletivo, né? Assim, desde as primeiras ações. Sim, Sempre era tudo muito voltado para o encontro e do fazer junto, né? Então, essa é a parte mais especial, assim, eu acho, porque o Borda mostrou muito isso pra gente, né? Sobre o bordado nesse lugar fora do campo doméstico, principalmente, e na cidade, né? Como é que o bordado pode também vir entrar como intervenção urbana e diálogo com essa cidade. Então, justo isso. E aí a ideia era que o festival acontecesse em vários espaços da cidade, incluindo dois bairros, que é o centro e a praia de Iracema. isso, E nós realizamos atividades em espaços culturais da cidade de Fortaleza e também em espaços públicos, né, espaços urbanos. E um desses lugares públicos foram a Poço da Draga, a Praça da Bandeira, e um desses espaços culturais foi o Centro Cultural Belchior, que daí é uma intenção do BOD a gente também levantar essas questões assim, da importância e do papel das instituições culturais nesses movimentos que são criados na cidade. E daí que hoje a gente vai conversar com o Lenildo justo para a gente falar sobre isso, né, Lau? isso. Porque a gente começou esse projeto como Tramar Encontros muito nesse movimento de como a gente ainda pode estar em contato, mesmo Uhum. que virtual, mas ainda para gerar é, formas interessantes e potentes de falar sobre arte, sobre cultura e principalmente como produzi-la ainda, né? E a gente sempre enfrenta muitos desafios, esse é só mais um. E daí que hoje a gente vai conversar com o Lenildo, que é o diretor do Centro Cultural, que foi um dos apoiadores do Borda, justo para a gente pensar também essas relações dos espaços culturais, e principalmente agora, nesse momento em que a gente não pode sair de casa e que nós precisamos criar aí uma outra conexão com a nossa relação e o nosso consumir desse modo e fazer também, né? Exato. Daí é isso. A Lau contou um pouquinho de como a gente inventou o Borda, também muito para ela estar aqui juntinho com a gente, né, amiga? Eu vou continuar aqui assistindo, tá, gente? Eu vou só dar espaço aqui pro Lenildo entrar. Agora eu vou chamar aqui o Lenildo, tá, Tchau, gente? Que pessoal. aí a gente vai conversar com ele. Beijo, até daqui Beijo. a pouco. Deixa eu chamar aqui o Lenildo. Lenildo, se prepara. Cadê? Lenildo.
É... Ei, deu certo. E Tá me aí, ouvindo Lenildo, bem? tudo Tudo bom? tranquilo? Tô. Tá ouvindo perfeito. Tá me ouvindo? Tá tudo ótimo, tudo tranquilo. Pronto. Joia. Lenildo, a gente agradece imensamente que você topar estar aqui com a gente, né? Oi, Laura. Para esse papo, para responder essa pergunta, como tramar encontros. Primeiro eu vou pedir que tu fale um pouquinho de ti, que tu se apresente pra gente, para as pessoas poderem te conhecer a partir de ti. E aí a gente vai conversando. Então, primeiro, obrigado aí, Wilma, Laura, pelo convite. Acho que uma coisa muito legal, assim, que você lembrou, foi a passagem lá do Festival Borda pelo Centro Cultural Belchior. Bom, aí foi um momento muito bacana para a cidade, assim, foi um, um espaço ou uma relação ou um encontro muito interessante e acho muito legal ouvir quando vocês dizem assim, essa coisa de tirar o bordado do cotidiano da casa ou da associação da casa e levar o bordado para a rua. Me lembro que eu fiquei muito impressionado com o bordado que foi feito ali por trás do Centro Cultural, naquele muro ali em frente daquela pousada. Sim, Aquele foi muito legal, foi muito interessante, porque de fato assim, você olha o bordado e vê o bordado no muro, você vê o bordado na rua, as pessoas passando, vendo, inclusive o próprio processo dele sendo feito lá foi bem bacana. Bom, é o seguinte, sim. eu me chamo Lenildo Gomes, sou atualmente gestor cultural do Centro Cultural Belchior. Além disso, eu faço parte de uma produtora que tem trabalhos no campo da música, que é a Mercúrio. Mercúrio tem um selo, que é a Mercúrio Música. E também tem um projeto de arte sonora chamado Drone Deus, né, que eu desenvolvo junto com o Rodrigo, o Vitor e a Clau. Inclusive, tanto a Mercúrio quanto a Drone Deus, quanto o Centro Cultural Belchior, tem lá os seus perfis no Instagram, nas redes sociais. Quem puder seguir e tal, bem bacana. Eu sou amazonense, assim, muita gente que me conheceu há pouco tempo não sabe disso, assim, de tanto que eu já estou entranhado com a cidade de Fortaleza, mas eu nasci em Manaus e vim para cá nos anos 90 e desde que eu cheguei aqui, eu passei a fazer parte, digamos assim, e a produzir, né, e a dialogar com essa cena artística e cultural da cidade. Sou sociólogo de formação, sou também professor da Faculdade Cearense, da área de Sociologia, Filosofia e Educação Popular. E aí é dessa minha chegada em Fortaleza, nos anos 90, pela UES, pela Sociologia, e depois, né, eu fiz mestrado lá na UFC e tal. Mas eu acho que é nesse momento que eu passo a ter contato com a cena da cidade. E passei pela Vila das Artes, né, fiquei 7 anos da minha vida lá dentro, assim, foi uma história muito longa, desde, inclusive, antes da vila existir, naquele espaço físico. Sim. Pude acompanhar, assim, diversos momentos, assim, de Fortaleza, a Fortaleza passando a existir a partir de uma área, Fortaleza se reinventando. Passei pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, a Secultifor, depois passei pela Secretaria de Cultura do Estado, tenho uma experiência longa assim, em formação na área das artes da cultura, principalmente no campo do audiovisual. Tenho uma formação em gestão e políticas culturais, né, daquela parceria do Itaú Cultural com a Universidade de Girona, da Espanha. E aí hoje estou lá no Belchior, no Centro Cultural. Sim. Né? Estou lá, cheguei lá a convite do Instituto Iracema, do Davi Gomes, em setembro de 2018. Vamos aí caminhando já para o Sim, segundo ano de gestão. Esse é sou isso eu. Assim. aí. Também sou escritor, É, tenho um livro aí lançado, participação em outro é verdade. livro, tenho clipes dirigidos e um bocado de coisas aí. Sigam o Lenildo. Mas, Lenildo, pensando muito assim, né? Até conversei um pouquinho com a Lau, mas aí eu vou trazer um pouquinho aqui de volta para a gente poder desenvolver aqui a nossa conversa sobre a relação das instituições culturais, né? E qual a importância delas para esse atual momento que a gente está vivendo, que é algo novo, né? Temos aí que criar outras formas de nos
relacionar a outras formas de estar produzindo e de também estar fazendo circular, né, toda essa produção, porque não para. Então, a gente pensando muito assim essa relação, nós já tivemos outros encontros, assim, cada convidado traz uma perspectiva diferente. E para a gente assim, conversar contigo sobre esse lugar da gestão mesmo, desses espaços, é muito importante. Assim. Um dos vieses assim, que o Borda busca fazer uma costura é muito nesse sentido, entre a rua e as instituições também, né? E como a gente tem que criar esses diálogos que são muito importantes, estarmos dentro desses lugares, ocuparmos esses espaços também, é uma forma da gente também afirmar a nossa produção aqui, né? E, enfim, Fortaleza, o Ceará, nos últimos tempos, a gente já conversou isso há algum tempo atrás, está tendo uma produção cultural muito efervescente nos últimos anos. Nos últimos 10 anos eu digo que teve uma grande curva, né? Ascendente, assim. Então, eu quero muito, assim, puxar contigo para tu falar esse papel da instituição mesmo. Para agora, assim, o Centro Belchior foi um dos nossos apoiadores também, junto com outros espaços da cidade. Via Instituto Iracema também, né? Além do Centro Cultural Belchior, também ocupamos os espaços da Vila das Artes, especificamente na Casa Barão de Camusim, e também realizamos atividades no Porto Iracema das Artes. Então, assim, a nossa ideia foi também estar em diversos outros espaços, né? Em termos das nossas atividades. E aí, agora, nesse momento, eu vi uma fala tua logo que a gente começou esse momento de quarentena, eu comecei a acompanhar a programação virtual do CCBEL. E o CCBEL é uma das instituições que eu tenho muito carinho aqui em Fortaleza, muito porque ele surgiu junto com a minha volta para cá. Então, assim, então, meio que nascemos juntos de algum modo. Então, desde então, ele vem me chamando a atenção, principalmente uma pulseira e uma homenagem ao Belchior, e também pelo tipo de atividade que acontece lá, né, voltado para a música, mas também pensando muito no jeito que trouxe, de um jeito mais coletivo de pensar o espaço, né? Que aí você traz a ideia da curadoria compartilhada. Então, assim, eu queria que tu comentasse mais, assim, um pouco sobre isso, como que tu traz essa ideia da curadoria compartilhada, e principalmente a gente está pautando a importância dos espaços culturais nesse momento de agora, essas mudanças da programação. O CCBEL passou por aí uma programação totalmente virtual e começou muito rápido, já foi logo se adaptando, e isso meio que me chamou a atenção nesse sentido. E daí é isso. Pode começar a falar. Ah, tá massa. Bom, deixa eu ver, é muita coisa, hein? Fez aí não cala a boca. Eu fico falando. Vamos lá, primeiro. Então eu vou tentar colocar assim numa cronologia, assim, todos esses fatos, essas questões que você pontua, assim, primeiro que eu acho que eu me lembro exatamente assim das datas, no dia 14 de março, né, falando aqui desse ano, nós tivemos a nossa primeira programação do Centro Cultural cancelada, e interessante porque ela foi cancelada por conta da chuva, né? Nós fazemos shows regulares na calçada, no sábado, ia ser uma programação com o coletivo Girls to the Front. E aí eu vou já falar dessa nossa relação com os coletivos também. Aí o centro ele funciona, assim, a nossa rotina de trabalho é de terça a sábado. E aí na terça-feira, dia 17 de março, nós já voltamos a trabalhar com aquela firme ideia de definir o que nós íamos fazer. Porque a Covid-19 já estava no mundo, já tinha chegado ao estado, já tinha chegado, eu acho que não sei se havia chegado em Fortaleza, não sei se havia chegado no Ceará, não lembro exatamente, mas ela já estava no Brasil e a gente sabia que era uma questão de tempo para ela mudar a nossa rotina de vida, como ela vem mudando, ainda vai mudar muito mais ainda.
E aí, assim, uma das primeiras coisas que a gente pensou, o Wilma, e a moçada que está aí, um bocado de gente massa que eu vi entrando aí, é que, assim, tinha duas coisas. Eu acho que foi muito importante para pontuar a nossa decisão de permanecer com a programação. Primeiro, é entender o lugar econômico da produção artística, do fazer cultural e das artes. Nós temos lá no CCBEL o hábito de, assim, de trabalhar com uma programação fechada com 3 ou 4 meses de antecedência. Na semana anterior, que foi inclusive a semana que eu havia voltado de férias, a gente já tinha sentado e fechado a programação até junho. Então nós tínhamos uma grade, um esboço de programação que pegava, né, já tinha o mês de março que estava em andamento, e aí abril, maio e junho nós fechamos essa programação. E quando a gente percebeu que não ia dar para manter essa programação, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: poxa, mas a galera que está aqui comprometida, o pessoal agora de março, o pessoal de abril que a gente já falou, não só pessoas de Fortaleza, né? Tinha um artista de São Paulo que ia passar pela calçada do Belchior, que é o Rodrigo Alarcon, e aí tinha a Pulso de Marte, enfim, ações de formação, inclusive nós iniciamos uma hoje, workshops, enfim, tinha uma série de coisas que estava programada. E a primeira coisa que a gente pensou foi a dimensão econômica e do impacto econômico disso tudo, porque a gente pensava assim, poxa, se a gente cancela essa programação, não é só um ato de cancelar uma programação para proteger as pessoas, mas para além de cancelar a programação e proteger as pessoas, também conseguir imaginar que essas pessoas que tinham se programado, e aí tem um cachê, né? Que tem um cachê, que tem uma movimentação econômica, essas pessoas também seriam afetadas diretamente. Então, rapidamente... É toda uma rede completa. É uma rede, é uma cadeia produtiva, né, que está envolvida lá. Sim. E aí, rapidamente, a gente disse, não, a gente não pode parar. Começamos a pesquisar. No dia 18 de março, numa quarta-feira, antes do feriado do dia 19, nós já sabíamos, eu acho que o governo do estado, a prefeitura já haviam dito, né, inicialmente, que parava tudo até o final de março, mas a gente já sabia que não ia ser até o final de março, né? Pela experiência e por tudo que vem acontecendo. E aí, imediatamente, nós começamos o nosso trabalho de produção. E aí é muito interessante e é importante que eu diga, assim, nós não paramos de trabalhar, muito pelo contrário. Às vezes eu tenho a sensação que a gente está trabalhando mais do que nunca, porque dá muito trabalho para manter essa programação acontecendo. E a decisão foi essa, Wilma, que nós manteríamos, a Jupira entrou aí agora, é uma das pessoas que acabou de participar da programação, mas que nós manteríamos, que nós manteríamos essa programação, e aí, reforçando, baseado em 2 princípios: a ideia de que existe uma cadeia econômica que não pode parar de se movimentar, e a segunda, a ideia de que as pessoas estariam nas suas casas, e é muito legal que as pessoas dentro de casa possam ter opções. Essa foi a primeira coisa. E aí, dentro dessa estrutura, já entrando na tua primeira fala, aquela coisa que você fala assim, da importância dos equipamentos culturais, eu fico tentando deslocar essa conversa não para os equipamentos, mas para a política cultural como um todo. Sim. É muito bacana estar onde eu estou hoje, assim, de ter uma retaguarda, de ter um apoio como a do Instituto Iracema, que a gente fala a mesma linguagem, a gente entende as coisas da mesma forma, e a gente pensa muito parecido, nesse sentido de que, poxa, existe uma trajetória, existe uma contemporaneidade, nós precisamos nos antecipar. E a sensação que a gente tem, essa que você pontua muito bem, é que, de fato, nós nos antecipamos, assim, enquanto estava todo mundo, e a maioria dos equipamentos, a gente entende a logística da burocracia, das secretarias e tal, meio sem entender o que fazer, o Belchior já estava lançando uma programação para um mês inteiro. Já estava toda produzida e programada. E sendo ajustada aos poucos. Mas a gente precisava também testar como fazer, né? Eu estou aqui conversando contigo, mas daqui a pouco pode ser que a minha internet dê um pau, pode ser que comece a travar, pode ser que comece a mudar coisa, porque isso faz parte desse processo de adaptação. E aí, pensando nisso todo, gente, eu queria até aproveitar e ressaltar o seguinte: a arte, e aí eu vou falar da arte de uma dimensão bem ampla e bem subjetiva e muito pensada assim, no lugar que ela ocupa nas nossas vidas, assim como a saúde, como a educação, como a segurança pública,
uma política cultural, uma política pública para as artes, ela é fundamental. E não é no momento desse que ela pode parar. Isso Sim. é importante. E é muito assustador você ver uma parte da sociedade hoje, assim como é assustador muitas coisas que a gente tem visto acontecer e as pessoas têm falado e têm dito e tal, mas assusta muito uma parte da sociedade não compreender isso. Então, tipo, Sim. a Secretaria de Cultura do Estado lança um edital e aí esse edital, a gente sabe que tem ações do Ministério Público para tentar barrar esse edital, por exemplo. Sim. E a gente sabe que tem deputados e parlamentares que votaram contra esse edital. E a gente sabe que tem pessoas que vão lá e vão dizer assim, olha, isso é uma bobagem, é uma besteira, não faz sentido que o Estado gaste dinheiro com artista para fazer live, quando, na verdade, a gente tem um reducionismo muito absurdo numa situação dessa. Assim. Não é uma questão de fazer live. Eu acho que é muito mais do que isso, é uma questão de permanecer vivo. E a arte, ela tem um significado nessa nossa trajetória de vida. É engraçado como uma parte das pessoas está lembrando agora de dizer que a arte não é necessária, de que ela não faz sentido, quando, na verdade, se você voltar para antes da pandemia, está todo mundo aí consumindo a Netflix, está todo mundo consumindo a HBO, os canais por assinatura, está todo mundo pagando uma fortuna para ir para o festival, né? Principalmente das músicas e da arte produzida dentro do contexto da grande indústria. E agora, me parece que é assim, não, mas agora não, agora a gente tem que cuidar dos leitos, quando, na verdade, assim, o processo de cura e de ajuda que a arte traz para nossas vidas, ela é de uma dimensão que a gente não consegue avaliar agora, do imediato. E essa é uma dificuldade das políticas públicas, sabe? A gente precisa lidar com uma legislação e precisa lidar com uma estrutura de burocracia jurídica e administrativa que é a mesma para a política que movimenta milhões e milhões e milhões de reais para construir uma estrada, para fazer um viaduto, e quando, na verdade, a gente está falando de 20, de 15, de 30 ou de R$ 2.500 que é repassado para o artista em forma de cachê, por exemplo. É bem legal tu trazer essa questão, Lenildo, porque, assim, isso é um dos motivos também da gente querer ter esse encontro contigo, porque, assim, logo quando veio o início do decreto para que todos fossem suspensos todos os eventos, todas as atividades que gerassem aglomerações e tal, foi o primeiro movimento, assim, a primeira área a sofrer o impacto foi a área da cultura, né? Tem muitos E estudos disso aí, né? Falando dos números, inclusive, desse impacto. exatamente, assim, porque a gente tem uma visão da cultura que, infelizmente, é um jeito muito precarizado, tanto como a sociedade que não estuda, que não vivencia ativamente, digamos Sim, assim, sim. tem como de nós mesmos que estamos inseridos, ainda vivemos em determinadas precariedades, principalmente impostas com uma burocracia que muitas vezes ela é uma burocracia que não é algo para que as coisas funcionem de um jeito tranquilo, né? A burocracia, infelizmente, essa compreensão que se tem de burocracia na sociedade, ela ainda é deturpada, porque o que é a burocracia? Elas são os passos para que as coisas aconteçam, né? De uma forma organizada, a grosso modo falando. E, infelizmente, a gente ainda vive de um jeito que é para que as coisas se tornem cada vez mais difíceis. E é muito legal da gente conversar mais sobre isso, porque é algo que acaba que se gerando um senso comum, né, de uma naturalização que não deveria ser, entende? Sim, Quando tu sim. chega, enquanto um gestor cultural, né, pensando uma relação de gestão, diz, não, pera, vamos aqui, tem uma cadeia por trás e que essa cadeia ela precisa ser mantida, porque são profissionais. Além disso, tem pessoas que estão esperando por essa programação. Então, como que a gente pode, né, tá criando outras formas, ou pelo menos problematizando isso? Porque é um gesto político interessante, uma instituição cultural ver o momento que está acontecendo e ela
procurar tentar se adequar ao que o momento está dando, né? Tipo, não dá para você manter as mesmas regras, sendo que o Claro, jogo tá diferente. claro, claro. Concordo com você, assim, em tudo, inclusive nessa fala que você faz sobre a ideia da burocracia. Bom, historicamente o Brasil ele é um país extremamente desorganizado. Uhum, E aí, dentro dessa nossa lógica desorganizada de perceber as coisas, inclui também a nossa desorganização administrativa, né? A gente não consegue planejar a nossa própria vida. Assim, a gente tem uma certa dificuldade com isso. Quem trabalha com a política pública, que esteve um tempo dentro de uma secretaria, sabe que, na maioria das vezes, não é a intenção do gestor. Assim, eu fico, às vezes, vendo, no próprio Belchior, quando a gente vai pagar um cachê ou alguma coisa que passa, né, aquela relação de documentos, aquela série de coisas que você precisa de certidões e tal, tal. Assim, não é intenção, e eu acredito e falo e defendo, assim, da grande maioria das secretarias e do poder público, dificultar a vida das pessoas. Mas existe uma legislação. E assim, só para alguém se ligar, é muito importante saber que hoje o secretário, que pode ser um cara muito massa, que vai liberar tudo sem seguir a legislação, ele é ordenador de despesa que daqui a alguns anos vai ter que responder por aquilo. Existem os tribunais de contas, né, que vão lá exato. checar coisa por coisa, papel por papel, documento por documento. Eu me lembro que quando estava lá na Secult, a gente teve que responder diligências por conta de um edital que foi lançado, enfim. São várias situações. Óbvio que aí eu vou entrar no aspecto político e na questão da realização em si. É óbvio que tomar uma decisão política de manter as coisas funcionando, de tentar manter. Primeiro que a gente não fez isso de forma aleatória. Nós Sim. só fechamos a nossa programação nesse período, para esse período de distanciamento social, quando nós tínhamos a convicção e a segurança jurídica que nós não teríamos um problema quanto a isso. Porque você imagina só, Wilma, e a galera que está vendo aí, só para a gente entender bem. A gente é gerido por um contrato de gestão. Esse contrato é um contrato do Instituto Cultural Iracema, que é a OS, que gera o Centro Cultural Belchior, né, o Instituto Cultural Iracema, o ICI, né, como é conhecido, com a Prefeitura de Fortaleza. Então, assim, eu já tenho o recurso. Só que esse recurso, ele já chega para o ICI, e esse recurso é usado pelo Centro Cultural Belchior dentro de um plano de trabalho que diz que eu vou pagar cachês para as pessoas fazerem shows na calçada do Centro Cultural Belchior. Então entenda que no momento em que eu digo, não, esse show não vai ser na calçada, a Rayane Fortes, Vai ser na sala da casa também. exatamente, as bandas dos coletivos, o pessoal do Coletivo Atrita que vai fazer discotecagem agora essa semana, a banda Sobre os Céus lá de Itapipoca, e todo mundo que já estava programado, por exemplo, o Rodrigo Alarcon, que é esse cara lá de São Paulo que a gente já tinha acertado com ele também. Você imagina que todo mundo já estava lá na nossa tramitação burocrática e administrativa e financeira e jurídica também, agendado e programado como uma despesa de um show que ia acontecer de uma forma que agora vai ser de outra, né? Então, eu preciso justificar juridicamente para não cometer o erro de estar fazendo mau uso do recurso público, porque é muito massa, né? Poxa, que legal, o Belchior tá aí, vai continuar pagando a galera, vai continuar gerando renda, mas eu não posso fazer mau uso do recurso. E aí eu digo assim, quando eu digo mau Claro. uso, para a lei, mau uso é usar o dinheiro de uma forma que você não planejou, ou de uma forma que não é legal, ou que não é respaldada pela lei. Eu acho que é muito bacana a gente entender isso, sabe? Porque num momento como esse, assim, eu tenho visto, tenho acompanhado muitas coisas e muita gente dizendo muita coisa, e às vezes dá vontade de dizer assim, ei, galera, peraí, calma, não é desse jeito não, assim. Não está sendo feito porque não pode fazer. E aí não somos nós, não sou eu, não é o Davi, não é a galera da Secult, não é a galera da ECOA, não é a galera do Dragão do Mar. Assim, nós não inventamos essa legislação que está aí. Ela é É, anterior a gente, sabe? sim, um dado que você traz que é importante é que, tipo, eu nem queria entrar muito nesse lugar, porque a gente vai acabar tendo uma conversa muito técnica e não é Sim, muito a claro. nossa intenção. Mas só para dar um parêntese, eu vi em alguns grupos, por exemplo, é,
algumas críticas ao novo edital que teve, mas principalmente alguns passos que a gente tem que fazer, de fato, em termos de documentação, em termos de como provar que a gente pode realizar esse produto que a gente propõe. E principalmente a gente precisa entender essas burocracias para que a gente saiba como se relacionar com elas. Sim, claro. Porque às vezes assim, não é só a gente dizer e atrelar a figura de uma pessoa em específica, porque isso não vai resolver. Principalmente a gente entender todo o processo, que aí isso é algo que, enquanto nós profissionais, precisamos de fato nos informar, estudar e tal, para a gente poder saber lidar com. Mas Claro, assim, sim, sim. o principal de tudo desse saber lidar com, e que aí, enquanto produtora, para mim é sempre um lugar assim, dos dois lados. Eu tenho que saber o que vai acontecer com essa instituição, e essa instituição tem que ser clara comigo a respeito dos passos que ela precisa Claro. dar. E aí a gente consegue entrar num acordo e consegue aí confluir aí em um objetivo comum. E enquanto a gente não conseguir ter enquanto a gente não consegue ter esse diálogo, até muitas vezes por falta de informação, daí aí as coisas já que são bem difíceis, elas se tornam mais difíceis. Eu concordo com você. Deixa eu abordar uma outra coisa aqui também, que assim que você tinha falado, porque assim, nessa nossa trajetória de construir reconstruir, na verdade, porque ela já estava construída, essa programação, aí você lembrou uma coisa, que é assim, desde a minha chegada lá no Centro Cultural Belchior, a gente tem procurado, e evidentemente nem sempre sai do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas a gente tem procurado assim, transformar cada vez mais aquele espaço num espaço de encontros. Ele está na Praia de Iracema, ele está na praia mais massa da cidade, que é a Praia dos Crush, ele está num lugar que representa a diversidade, e ele ocupa assim, um lugar privilegiado na cidade, assim, né? Que é esse lugar que tem se construído, tem se reconstruído com essa cara do respeito à diversidade. E é mais ou menos essa ideia da praia, da diversidade, que a gente tentou levar para dentro do centro. E aí eu vou contar uma história aqui, que é uma história muito bacana, que é mais ou menos assim. Quando eu chego lá no Belchior, o Belchior, evidentemente, já tinha 1 ano e meio de existência quando eu cheguei nele, né? Ele foi inaugurado logo depois da morte do cantor Belchior. Mas eu chego com o desafio de pensar numa programação para ele, assim, porque ele não tinha uma programação regular. Ele era um espaço que não tinha uma rotina. E aí, quando essa programação começou a ser montada, a gente criou lá um espaço que a gente nem tem conseguido reunir tanto. Geralmente a gente reúne essa galera para conversar, principalmente quando nós temos algo novo para apresentar. E aí essa coisa a gente chamou de Fórum Belchior, né? O que é o Fórum Belchior? Nós chamamos as pessoas para discutir e conversar sobre o que a gente está pensando em fazer. Então, quando a gente vai lançar o edital, a gente, antes de lançar esse edital, discute com as pessoas, muda o que é possível mudar dentro daquilo que as pessoas propõem de mudança. E aí, uma das coisas que começou a acontecer no Belchior, e uma decisão que a gente tomou, Wilma, foi comprar equipamento. A gente sabe que o dinheiro não é o suficiente para tudo que a gente quer fazer, mas também a gente pensava o seguinte, poxa, mas se eu tiver um equipamento aqui, um back-nine massa, responsa, que dê para fazer show, que dê para atender as pessoas que às vezes nos procuram, muita gente precisa cumprir contrapartida de edital. E aí, se a gente tivesse isso, nós imaginávamos que ia ser mais fácil criar essa fluidez na programação. Bom, com isso, nós recebemos a procura por espaço na calçada do Centro Cultural Belchior de, inicialmente, 2 coletivos de música. Um coletivo chamado Lado B e um coletivo chamado Abrigo. Essa galera, na verdade, estava ali se formando enquanto coletivo, com a ideia de coletivo, e acaba que o Centro Cultural Belchior, ele se tornou esse espaço onde esses coletivos passaram a se reunir, onde esses coletivos passaram a criar corpo. E por um tempo, veja só, nós tínhamos um contrato de gestão que já estava lá pronto. Então, eu não tinha recurso
para pagar esses coletivos. O que a gente foi fazendo aos poucos foi melhorando a condição técnica do centro e oferecendo o espaço e o apoio de produção e a condição técnica para que esses coletivos se apresentassem. No próximo contrato de gestão, que começou a valer na metade do ano passado, aí a coisa já mudou, porque a gente já percebia uma cena efervescente de coletivos, de bandas na cidade, e aí criou o edital Massafeira. Aí foi uma forma que nós encontramos, por exemplo, de continuar com essa programação de coletivos, mas aí a gente passou a remunerar os coletivos com uma ajuda de custo. Esse edital Massafeira, evidentemente, ele recebe esse nome porque ele é uma homenagem àquilo que a gente considera o primeiro coletivo de música, né, da nossa história, aqui do Ceará. E aí, nessa ideia desse edital, aconteceu de novo aquela presença das pessoas no Fórum Belchior para discutir o edital, para dizer, olha, isso pode, isso não pode, para tirar dúvida. E quando o edital foi lançado, ele já é lançado meio que referendado por esse Fórum Belchior. E aí uma coisa bacana, assim, quando a gente diz assim, que a gente faz uma curadoria compartilhada, é porque o Centro Cultural Belchior ele não interfere nessa programação. Sim. Ele não diz assim que artistas ou que bandas. A única interferência do Centro Cultural Belchior nessa programação, e isso está no edital, isso foi validado por esse fórum, é quando ele coloca a obrigatoriedade da presença de mulheres na programação, na técnica e no palco. E aí isso foi uma coisa que a gente bateu, assim, foi uma coisa que a gente fechou questão e aí não abriu mão. E aí foi muito legal também, assim, porque também a gente não precisou brigar, assim, né? Os coletivos que já participavam da programação regular do Belchior já tinham essa ideia. Isso é uma coisa que a gente tem feito. A segunda... Lê, Oi, diz. eu só, Não, pode eu só falar. falar mais uma coisinha que eu queria que tu comentasse mais, muito dessa relação que o CCBEL cria com os coletivos da periferia, né? Então, assim, é bem importante a gente pautar isso, porque, no caso, a Praia de Iracema, ela é conhecida como um bairro democrático, porém, em prática, não tanto, né? Sim. Ainda é um lugar, digamos assim, que há uma certa segregação em vários aspectos e eu acho que a gente não pode cegar os nossos olhos aí, principalmente nesse discurso de ser um bairro de todos. A intenção mas ele ainda não é. Então, é legal a gente pontuar também as ocupações que acontecem no CCBEL e essa curadoria compartilhada que vocês realizam, de comentar mais dessa relação também com a periferia, né? Um dos projetos que me chamou a atenção no ano passado foi justo os domingos, com hip hop também. Um projeto chamado Alucinação Hip Hop. Que é muito também voltado para jovens. Então, assim, a gente pensar, né, esses encontros que se criam e desse bairro que está aí tentando fazer esse cruzamento de diversas realidades, é interessante a gente pensar como que o CCBEL vai trazendo isso para a Praia de Iracema ou desviando de um outro ponto da cidade, né? Então seria mais uma história muito longa para contar. Deixa eu tentar resumir, assim. Acima de qualquer coisa, isso é uma opção política. Eu sempre gosto de ressaltar a ideia da dimensão política das coisas que você faz. Quando eu falo política, eu não estou falando da política do partido A, B ou C. Eu estou falando da política que envolve como se ocupa um território, estou falando da política do corpo, estou falando da política da escuta, estou falando da política da colaboração, da coletividade. Essa, para falar a verdade, essa é a que me interessa no momento. Sim. Essa é a que eu carrego comigo para onde eu for trabalhar. Assim. Se eu não estiver lá no Centro Cultural, se eu não estiver lá no Centro Cultural Belchior daqui a pouco e eu estiver em outro lugar, eu vou continuar defendendo essa mesma ideia. E a chegada assim da periferia, dos coletivos de periferia, na verdade foi parte, o Wilmer, eu costumo dizer assim, não é que tenha sido por acaso, mas é um daqueles encontros em que você passa a fazer parte dele a partir do momento em que você se predispõe a ouvir
a outra pessoa. Então, boa parte da galera que chegava lá no começo do CCBEL, em setembro, outubro, assim, primeiro que assim, todas as pessoas que vão ao Centro Cultural Belchior são ouvidas. Mesmo que não tenham marcado, isso é um traço da nossa gestão, isso é um traço da minha vida. Eu atendo as pessoas pelo Facebook, eu atendo pelo Instagram, eu atendo pelo WhatsApp, assim, não tem frescura nenhuma nesse processo, assim. Inclusive, nem interessa para a gente manter esse distanciamento. Então, nesse processo, assim, uma das coisas que aconteceu era que, de fato, as pessoas começaram a chegar. E as pessoas chegavam e eu ouvia muito assim dizer, poxa, a gente está vindo aqui porque a gente tentou ir no lugar A, B ou C e a gente não conseguiu nem ser ouvido. E aqui eu cheguei, perguntei quem era e aí disseram que era você, que eu devia falar e aí já estamos aqui falando e já estamos aqui agendando quando é que vai ser o show. É tudo muito rápido, sabe? A gente procura dar celeridade nisso. A outra coisa, assim, que aí eu acho que tem uma questão que você coloca, e aí eu acho que talvez a nossa última ação, que é um projeto chamado Circular Belchior, ele nasce dessa constatação. Apesar do espaço estar aberto para a escuta, apesar do espaço estar aberto para a ocupação, apesar de uma programação que tem sim artistas da periferia terem sido uma frequência no Belchior, mas me causava um certo cômodo e nos causava, enquanto equipe do Centro Cultural, o fato de que nós não estávamos compartilhando o protagonismo disso tudo, entende? Uma coisa sou eu pensar. Outra coisa é eu estar próximo de pessoas que possam pensar comigo e dizer, não, Lenildo, a melhor forma de fazer é essa. E o Projeto Circular Belchior é essa novidade do Centro Cultural, porque ele vai exatamente tentar radicalizar na ideia de que nós precisamos nos tornar um espaço mais democrático ainda. Porque o discurso é muito bacana, né? Mas veja só, o lugar da periferia na Praia de Iracema, na Praia dos Crush, é o domingo. E é justamente no domingo que essa periferia que chega na Praia dos Crush é criminalizada. Várias vezes, quando a gente fez lá e vai continuar fazendo o Alucinação Hip Hop, o evento parava porque tinha tiro na praia, né? Alguém começava a dizer que, assim, né, chega, acabou, é toque de recolher, assim, essas pessoas pretas e pobres da periferia não podem ocupar esse espaço porque a felicidade delas incomoda, talvez, não sei, estou aqui especulando. Nesse sentido, assim, olha como acho bacana, assim, eu gosto muito de contar essa história, assim, essa nossa relação, assim, de tentar nos aproximarmos cada vez mais das pessoas trans, das pessoas da periferia, das pessoas, né, que têm um discurso, que têm uma prática e uma militância e, acima de qualquer coisa, uma criação artística. Isso, para mim, foi muito importante. A gente costuma dizer, eu estou vendo a Ravena, que está online, o Marcelo acabou de entrar, a Joyce tinha entrado antes, que nós, né, somos da equipe do Centro Cultural. Sim. A gente costuma dizer que nós estamos num processo de aprendizado constante. E aí teve uma pessoa que é muito importante nisso tudo, que ela já passou por aqui, não sei se ela continua, que é a Jupira. A Jupira teve um problema lá no centro. Um problema de abordagem, de uma abordagem infeliz, de um segurança que estava lá cumprindo as férias de outra pessoa, e a gente soube que isso tinha acontecido. E aí eu pedi que a nossa assessoria de comunicação dissesse para a Jupira que, se ela quisesse, evidentemente, conversar conosco, para a gente entender o que aconteceu e, acima de qualquer coisa, para que elas nos dissessem qual seria a melhor forma de agir. Eu te confesso que assim, a gente nem sempre sabe como agir, porque a gestão ela é um processo dinâmico em constante aprendizado. E aí teve uma coisa que a Jupira falou, que eu acho que essa é a última coisa que eu queria falar sobre esse processo todo, que a Jupira disse o seguinte, olha, Lenildo, eu sou uma mulher trans, que constantemente tenho sido convidada a falar nos espaços sobre tudo aquilo que acontece numa sociedade desigual, preconceituosa e escrota como a brasileira, por eu ser uma mulher trans. Mas só que isso eu já falo, mas eu sou artista, então eu queria, na verdade, ser convidado para trazer para os espaços culturais a minha arte. Porque é a minha arte que fala por mim, é o meu corpo que fala por mim. Foi mais ou menos isso que aí, nesse momento, a gente começa a pensar, não, então acho que a gente realmente é necessário assim, dar uma repaginada ou repensar essa situação, esse espaço de programação. E aí a gente cria esse projeto chamado Circular Belchior,
convida a Thales Eisgum, que é um militante da literatura, das bibliotecas comunitárias. E aí chegamos até a Larissa, que é uma mulher negra, militante das culturas periféricas, militante do movimento, né, de mulheres negras, feministas, enfim. E a gente constrói isso coletivamente. Então, para além daqueles coletivos de periferia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente tem hoje um processo de construção cada vez mais radical de pensar ações de curadorias. E curadorias que sejam compartilhadas. A gente também é muito aberto para receber coisas. O Miguel acabou de entrar aqui. O Miguel é de uma banda chamada Estesia, de Pernambuco. O Miguel é uma dessas histórias, e a Estesia também, que a gente sempre conta sempre. No belo domingo eu estava almoçando, tomando cerveja, recebo um telefonema do Ronaldo Corrêa de Brito, imagina só, dizendo que tinha uma banda muito massa, não sei o que queria tocar. Eu disse, mas calma, gente. Não sei se vai dar certo, não sei o que, como é que é. Está em cima da hora, eu não posso pagar cachê. Aí o Ronaldo disse, olha, você só precisa disponibilizar o espaço e ajudar a galera. E o Belchior é esse lugar, sabe? É esse lugar que está aberto para ouvir, está aberto para aprender, está aberto para acolher e para receber as pessoas. E está, acima de qualquer coisa, num processo dinâmico de aprendizado constante. A gente não tem uma fórmula acabada, nenhum modelo. Pode ser que em determinado momento a gente não saiba como lidar com determinadas coisas e a gente está muito afim de aprender, sabe? E por isso que a gente procura e a gente recebe e ouve as pessoas e tá lá, assim, a gente vai errar e vai mudar, vai ter um determinado momento. Eu gosto muito de dizer isso assim. Mas outro não estava pensando desse jeito? E, pois é, hoje acordei e mudei. E aí, essa é a trajetória que a gente tenta construir coletivamente no Centro Cultural Belchior, assim, enquanto gestão. Sim. E entender a arte como esse lugar fundamental aí para as nossas vidas e cada vez mais, assim, sabe? A gente sem arte não vai conseguir permanecer vivendo. Não, não vai. E aí, Lenilda, a gente já tá só com 5 minutinhos, então a gente vai ter que caminhar para o final. Eu falo muito, aqui. Né? Os dois, né? Pessoal, então, deixa eu só pedir uma coisa, olha. A Cláudia, o Miguel, o Marcelo, o Seu Divino, o Elano, a Ravena, a Bárbara, a Nayana, a Anne, o Emídio, a Carol do Porto Iracema, a Renata, a Eulália, a Simone, que é lá de Sobral, o Marcelo, o Carlos Gorila. Tá entrando, enfim, mais gente. Um monte de gente que passou por aqui. Beijos. Sim, espero que tu vai ter seu momento de despedida. Ah, tá bom. Pra fechar aqui a ideia. Já tô queimando o cartucho. A Nádia Souza ainda tá aí, olha só. Lenildo. Tá. A Nádia aí, ó. A Nádia aí. A Nádia tá no quarto aí, aqui de casa, né? Tipo assim, pois eu tô falando mas sala, ela tá pedindo um beijo aí. Beijo, meu amigo. Sim, Lenildo, 4 minutos. Tá espera. bom. Então, é bem interessante a gente pensar justo esse lugar mesmo da gestão, de pensar esse compartilhar pensamento e muito nesse sentido mesmo, desse coletivo, desse fazer coletivo e que, a meu ver, assim, é o que faz uma instituição cultural hoje em dia ser mais interessante. É quando ela se pensa, ela se coloca para pensar, para fazer junto, do que necessariamente de um outro jeito, que acho que não nos cabe mais enquanto sociedade, principalmente pelas multiplicidades aí que estão se apresentando. Então, só caminhando, temos 3 minutos. Te agradecer mais uma vez, sempre pela disponibilidade de estar junto. Acho que essa é a grande chave que o Borda tem como visão, assim, como meta. É muito esse lugar do coletivo e do fazer junto. Te agradecer pela presença, agradecer a todos que por aqui passaram. Um beijo para a Nádia e para todos os outros que passaram por aqui. E lembrando, gente, que essa conversa com o Lenildo, ela vai ficar disponível por 24 horas e depois também no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu pode conferir depois no nosso canal do YouTube. E no domingo, nós estaremos aqui no dia 19 com a Carol Vieira, que participou, que veio aqui dar uma passadinha. E estaremos com ela aqui também discutindo outras questões que envolvem espaços culturais, as artes visuais. E vai ser uma conversa muito massa. Então, domingo às 17 horas. Lenildo, brigadão. Tu tem aí 2 minutos para se despedir.
e valeu. Pois é, queria agradecer a oportunidade. Se você for olhar lá no Centro Cultural, nas nossas publicações, a primeira publicação que a gente fez falando que a gente ia ter que dar um tempo, a gente já usava uma expressão que é a história do distanciamento, sabe, Wilma? Eu acho que a gente está distante Sim. fisicamente uns dos outros, umas das outras, mas a gente não está isolado, gente, por favor. Nós não estamos A isolados. gente, Tem um monte de gente junto aqui agora. Tá aqui a Anne, tá aqui a Ravena, tá aqui o Zé, que acabou de mandar. Tá exatamente, aqui você, passou a Laura. Assim, a gente não está isolado, galera. A gente não vai exatamente. conseguir. Se nós estivéssemos isolados, a gente estava numa situação de completo desespero. E a gente não tá, não. Eu acho que é importante e a gente precisa celebrar. Eu sempre costumo pensar que quando essa porra acabar toda, vão ser mais 3 dias de carnaval, porque, gente, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que se tem uma coisa que esta pandemia veio e trouxe para cada um de nós, é propiciar o entendimento do nosso lugar no mundo e das nossas escolhas É também, sabe? É muito legal, fundamental. assim, né? É muito legal, assim, essa sensação de que cada vez mais a gente sente a falta do outro, da outra, dos lugares, dos espaços. Tava aqui pensando, poxa, que saudade que eu tô de acabar meu expediente, ir lá para aquela calçada do Centro Cultural, olhar para a praia, Privilegiadíssimo. tomar uma cerveja lá no Mira Cozinha, receber as pessoas, ficar ali assistindo o show, de vez em quando chega alguém. Anne Barreto, que estava aí, Anne, se eu te disser que eu fui numa loja lá em Madrid com todas as botas maravilhosas da Vai, Lenildo, Martin. vai Acabou, encerrar. valeu, tchau, beijos. Obrigado. Beijo, obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu demais.